Hoje vamos recapitular o filme chamado Mergulho Noturno. Em 1992, uma jovem chamada Rebecca sai uma noite para a piscina de sua família para recuperar um barco de brinquedo pertencente a seu irmão com doença terminal, Tommy. Enquanto ela tenta pegar o barco, algo na piscina a puxa para baixo da água. Atualmente, a família Waller, Ray, Eve e os filhos Izzy e Elliot estão em busca de uma residência nova e permanente depois que Ray foi forçado a se aposentar de sua carreira no beisebol devido a uma doença. Eles decidem comprar uma casa com piscina no quintal, principalmente depois de ouvirem que a piscina seria boa para o estado de Ray. Ray e Eve verificaram a piscina por um tempo antes de Eve sugerir voltar para dentro de casa, mas Ray viu uma bola de beisebol e se abaixou para pegá-la. Mas ele caiu na água e, de repente, se lembrou de uma época em que ainda jogava beisebol. Ray consegue sair da piscina e logo sua família volta para ajudá-lo. Eve levou Ray para o hospital e os médicos sugeriram que Ray procurasse uma atividade de baixo impacto que pudesse fazer todos os dias, como yoga ou natação. A família Waller finalmente decidiu e mudou-se o mais rápido possível para sua nova casa. Eve tinha um novo emprego e Izzy e Elliot também se mudaram para outra escola. Desta vez, eles não precisam se preocupar com o pouco tempo que poderão passar no novo emprego e na escola. Depois de voltar para casa, a família Waller limpou a piscina juntos. Izzy contou aos pais que um cara a recrutou para o time de natação e ela decidiu entrar. Ray expressou o quanto está orgulhoso dela, enquanto enfiava a mão no ralo para limpá-lo. Mas algo no ralo cortou a sua mão. Eve e seus filhos ficaram preocupados e se aproximaram de Ray, e foi então que um líquido preto começou a vazar pelo ralo. Quando a manutenção da piscina vem inspecioná-la, revelam que a piscina é essencialmente autossustentável, pois tirava a água de uma nascente subterrânea da região. E além do mais, possui filtração natural, aquecimento geotérmico e tudo mais. Mais tarde naquela noite, Ray estava desempacotando suas coisas enquanto Eve estava ocupada preenchendo um formulário. Eve foi nadar a noite depois e percebeu que seu gato de estimação parecia estar agindo de forma estranha. Mas Eve não viu nada que pudesse desencadear isso e continuou nadando até ver um homem parado à beira da piscina. Ela riu, pensando que era apenas Ray, mas quando não viu ninguém ali, ela ficou assustada. Então as luzes da piscina começaram a piscar, e Eve decidiu sair da piscina e voltar para dentro. Ela verificou seus filhos e voltou para seu quarto, onde encontrou Ray dormindo. Sentindo a presença dela, Ray acordou, e Eve perguntou se ele saiu enquanto ela estava na piscina, mas Ray respondeu que não. Enquanto isso, o gato da família estava deitado na plataforma de mergulho quando o mesmo barco de brinquedo do início do filme emergiu da água, chamando a atenção do gato. As luzes da piscina começaram a piscar novamente, e no dia seguinte, a família encontrou apenas a coleira do gato flutuando na piscina. Eles pensaram que o felino caiu na água e se assustou. Enquanto os outros procuravam o gato, Ray se abaixou e pegou a coleira da piscina com a mão machucada. Ele foi verificar o curativo e ficou confuso ao perceber que o ferimento não estava mais ali. Naquela noite, Eve acordou de um pesadelo em que a piscina estava coberta enquanto ela estava debaixo d'água. Ela foi olhar pela janela e viu que Ray estava nadando. No dia seguinte, Ray foi para a terapia e a médica ficou chocada ao examiná-lo. Em tão pouco tempo, Ray melhorou rapidamente e o casal pensou que poderia ter sido por causa da terapia da água que deixou Ray mais feliz, percebendo que a piscina estava ajudando na cura dele. Um dia, Elliot convidou seu pai para nadar com ele. Ray desenhou um rosto sorridente em uma moeda e pediu a Elliot que a jogasse na piscina para que ele pudesse pegá-la. Então, Elliot esperou pelo pai na piscina. Ele estava sentado debaixo d'água quando percebeu uma moeda sendo jogada na piscina. Ele subiu pensando que seu pai já estava lá, mas não viu ninguém. Confuso, Elliot colocou os óculos de mergulho e procurou a moeda debaixo d'água. Mais moedas foram jogadas e uma delas caiu no ralo. Elliot vê uma garota observando-o. Ele sobe para ver quem é, mas não encontra ninguém. Ele acha que é sua irmã. Nesse momento, ele ouve a voz de uma jovem vinda do skimmer. A jovem se apresentou como Rebecca, e quando Elliot pegou seu brinquedo de dentro do skimmer, uma mão agarrou seu braço e começou a puxá-lo. Elliot gritou de medo ao notar uma silhueta dentro do skimmer, e foi contar para sua mãe. Eve foi verificar.
mas não viu ninguém nem nada suspeito. E quando contou a Ray sobre isso, este disse a ela que Elliot poderia estar apenas fingindo porque estava tendo dificuldade em fazer alguns amigos. A família Waller foi à escola com Elliot para mostrar apoio ao seu treinamento no beisebol. Ray estava lá para ajudar a orientar os alunos e quando o treinador do time pediu que ele batesse na bola apenas uma vez, Ray concordou. Mas sua doença estava atrapalhando e ele caiu no chão. Ele tentou mais uma vez e acertou a bola com sucesso, fazendo-a voar tão longe que acabou acertando o refletor. Mas, em vez de ficarem felizes, Eva e seus filhos ficaram apenas confusos e surpresos. A noite chegou e Ray e Eve deixaram os filhos sozinhos em casa por um tempo. Izzy avisou a Elliot para não denunciá-la e convidou um colega de escola e de equipe de natação, Ronan. Ronan desafiou Izzy a procurá-lo na piscina com os olhos fechados. Izzy aceitou o desafio, mas algo a puxou para baixo e quando ela abriu os olhos, ela percebeu que estava estranhamente tão fundo na água que mal conseguia ver a superfície da piscina. Ela imediatamente saiu da água e perguntou a Ronan se foi ele que puxou sua perna. Ele disse a ela que não foi ele quem a puxou. No outro dia, Elliot bateu na porta do quarto de Izzy e perguntou se ela viu alguma coisa na piscina, mas Izzy negou, pois não queria que acontecesse nada que pudesse obrigá-los a se mudar novamente. Uma festa na piscina foi realizada e Elliot montou uma câmera de vídeo para capturar tudo o que acontece na piscina. Depois do que aconteceu com ele e da melhora repentina na saúde de seu pai, ele ficou desconfiado. Eve pergunta à corretora de imóveis sobre a piscina e ela conta sobre uma história que ouviu recentemente. As pessoas que moravam na casa nunca se sentiram confortáveis em usar a piscina porque uma jovem se afogou nela anos atrás. Eve perguntou se o nome da garota era Rebecca, e quando a corretora de imóveis confirmou, algo aconteceu. Ray, que tinha um garoto nos ombros, estava brincando na piscina quando um líquido preto saiu do ralo e entrou em sua boca. Algo possuiu Ray, e ele tentou afogar o garoto indo para o fundo da piscina. Elliot viu e imediatamente chamou sua mãe. O pai do garoto conseguiu salvar seu filho, e Eve salvou seu marido. Os pais da criança não prestaram queixa, e apesar de chateados, entenderam que Ray poderia ter tido um efeito colateral de sua doença. Depois desse evento, Ray também começou a ficar com falta de ar e tossir um líquido preto. A médica recomendou a Eve para deixá-lo descansar um pouco. Depois disso, ela esvaziou a piscina e fez sua própria pesquisa sobre a piscina, e descobriu que havia um longo histórico de desaparecimentos na casa. Ela localizou Lucy, a mãe de Rebecca, e perguntou o que realmente aconteceu com a jovem antes de ela supostamente se afogar na piscina. Lucy explica que a água que agora sustenta a piscina já fez parte de uma fonte de cura, mas para usar a água, outra pessoa deve ser sacrificada a ela. Lucy foi obrigada a sacrificar Rebecca, a entidade da piscina, para curar a doença de Tommy. De repente, Lucy começou a tossir violentamente. Eve viu o líquido preto vazando de Lucy para a pequena fonte. Eve fica horrorizada ao perceber que Ray está sendo curado pela piscina, mas isso levará uma das crianças como sacrifício. Enquanto isso, Ray estava tomando banho quando começou a engasgar, com veias pretas saltando antes de ficar parado com os olhos dilatados. Elliot ouviu o miado de um gato e foi até a piscina, que estava misteriosamente cheia de água novamente. Ele verificou o flutuador inflável do flamingo, mas ele caiu na piscina e a cobertura da piscina começou a fechar sozinha. Izzy correu para impedir que a lona fechasse, mas não conseguiu. Com a ajuda de Eve, que acabou de chegar, impediram que a piscina fechasse. Izzy correu para chamar seu pai enquanto Eve procurava Elliot debaixo d'água, mas ela não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum, e foi então que encontrou uma mancha escura. Ela se protegeu e nadou no escuro, e logo encontrou Elliot na parte mais profunda e tentou tirá-lo da água. Mas todas as pessoas que foram sacrificadas à fonte de cura continuaram a puxá-los de volta. Eve lutou contra eles e se libertou, mas devido à escuridão, ela não conseguia mais encontrar a saída. Então Rebecca apareceu com a moeda sorridente de Elliot na mão. Ela o soltou e Eve percebeu que, em vez de nadar para cima, ela estava nadando para baixo. Ela finalmente viu a luz do luar e tirou o filho da água e imediatamente fez uma RCP nele. Izzy, por outro lado, encontra seu pai possuído. Ray perseguiu Izzy querendo sacrificá-la na fonte, mas Izzy reagiu e se escondeu. Quando ele notou Eve e Elliot, ele saiu e atacou Eve. Sem que ele soubesse, Izzy já estava atrás dele com um bastão. Ela bateu nele, o que o fez cair no chão. E com os sussurros reconfortantes de Eve, Ray finalmente voltou a si. Elliot também acordou.
Então a família se preparou para partir o mais rápido possível. Mas Ray notou o líquido preto se espalhando na piscina. Para impedir que a entidade ataque seus filhos, Ray se sacrifica nadando em direção ao líquido preto. Apesar da tragédia ocorrida, Eve e seus filhos decidem permanecer na casa para que ninguém mais seja vítima da entidade. Eles tomaram providências para que a piscina seja preenchida para evitar que tal coisa aconteça novamente. Espero que tenham gostado. Até a próxima!